Boa noite. Boa noite. Gente, eu estou muito feliz a gente estar aqui hoje fazendo esse estudo, porque, na minha opinião, estudando perispírito eu consegui aprender muita coisa que eu achava que eu já sabia e que no fim eu não sabia. Então eu espero que possa ser um ótimo estudo para todos nós. Ele não é uma palestra, né, como a gente já sabe, então vocês estão livres para perguntarem, para fazerem questionamentos, só com uma exceçãozinha que a gente vai ter que combinar. Já como é muito conteúdo para pouco tempo, caso alguma das perguntas seja referente a algum dos assuntos que nós iremos falar em outra semana, nós ainda não iremos responder. Pode ser? Então, a pergunta que a gente fizer, por exemplo, sobre aula, sobre corpo mental, sobre as propriedades do perispírito, a gente vai aguardar as próximas semanas para que não venha ocupar o nosso tempo de hoje, certo? Amigos, então o nosso assunto de hoje, nesse janeiro do perispírito, onde nós vamos ter 5 encontros, a gente vai conversar sobre o elo interexistencial, a natureza do perispírito. E a gente vai se utilizar de 3 fontes principais. A primeira delas, obviamente, é Kardec. Nós vamos nos utilizar deste livro aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Conhecem esse livro? Amigos, eu tenho um amor muito grande por esse livro. É um dos livros mais fantásticos que eu já li na doutrina espírita. E ele é riquíssimo em conhecimentos. Porque o assunto perispírita ele se desdobra em vários outros assuntos. Desde doenças, mediunidade, saúde mental, e entre muitos outros tópicos que são de muitíssima importância para nós. Se alguém quiser depois dar uma olhada no índice, que é gigantesco, é só me pedir que eu mostro para vocês. E nós também vamos nos basear nele, que é o nosso médico do mundo espiritual, que fez grandes pesquisas nessa área, que é o nosso mais alto? André Luiz. Nós vamos utilizar de outros autores também, como Joana de Ângeles e o Espírito Emmanuel, mas os principais são estes. E aí eu já quero fazer uma pergunta para a gente começar. Quais são as nossas dúvidas sobre o perispírito? Nosso momento de olhar para dentro de nós e ver, olha, eu acho que eu não sei isso, acho que eu não sei bem aquilo. Porque a gente fala sobre o perispírito nas nossas aulas de mediunidade, a gente fala sobre o perispírito às vezes no ED, a gente ouve falar em palestras, mas às vezes alguma coisa a gente fica um pouquinho na dúvida. Eu queria ver com vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre o perispírito? A gente já notear, ver se nós estamos pegando esse conteúdo certinhos? Então para vocês. Sabem tudo sobre o perispírito? Não. PhD em perispírito. Alguém lembra de alguma dúvida? Senão a gente segue adiante. Tudo bem? Vamos seguir então. Qualquer dúvida, perguntem então no meio da nossa exposição. Quando nós falamos em elo interexistencial, o que isso significa? Todos nós, espíritos imortais, somos seres interexistenciais. O que isso significa? Que nós estamos constantemente vivendo entre 2 planos. Tanto encarnados como desencarnados. E agora eu vou fazer uma pergunta e eu espero que vocês me respondam. Como pode eu, Yuri, um ser humano encarnado, estar interagindo com o mundo espiritual? Porque a gente sempre ouve falar do mundo espiritual interagindo com a gente, através da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos. Mas se todos nós somos seres interexistenciais, como é que eu ou vocês, pessoas encarnadas, interagimos com o mundo espiritual? É uma pergunta. Dessa vez eu espero respostas. Pode desdobramento. Desdobramento. Pensamento. Quem mais? Tem mais? Todo mundo concorda com o que nossos amigos disseram? Vamos nos focar um pouquinho no meio que o Cris disse. O pensamento. O pensamento ele é o principal recurso que nós nos utilizamos para interagir com a esfera espiritual. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam nossos atos muito mais do que a gente imagina, lembram? É interessante que a gente pode inverter um pouquinho. Nós também interagimos, nós também influenciamos, os espíritos no mundo espiritual. Como? Através dos nossos pensamentos. André Luiz vai nos dizer que os nossos pensamentos tomam formas. Os nossos pensamentos possuem cor, possuem cheiro, e é o que Joana de Ângeles vai chamar de formas de pensamento. E através dessas formas de pensamento, sejam bem-vindos,
nós interagimos com a esfera espiritual. É tão interessante essa questão do pensamento tomar formas, que os espíritos nos dizem que às vezes nós criamos hologramas mentais. O que isso significa? Vamos imaginar uma pessoa que enfrenta um término de um relacionamento. E ela começa a ficar obcecada pelo seu ex-namorado ou pela sua ex-namorada. Aquela fixação mental tão forte pode chegar ao ponto de reproduzir um holograma da pessoa que está sendo obsediada pelas nossas ações mentais. E os espíritos que estão com a gente percebem essas formas mentais que nós criamos a todo momento. Outro exemplo. Uma pessoa com vícios na área da sexualidade. Uma grande consumidora de pornografia. Como é que está o seu corpo mental, o seu campo mental? Rodeado de imagens mentais que remetem à eroticidade. Ela cria isso em torno dela. E os espíritos conseguem ver essas criações mentais e muitas vezes sintonizam com ela para usufruírem daqueles prazeres que ela está se utilizando. De outra forma, uma pessoa que faz leituras edificantes, uma pessoa que nutre a sua mente com pensamentos elevados, com fé, com palestras edificantes. Quais são as formas mentais que ela está criando? São formas harmoniosas, são formas belas, e como eu disse, tudo isso possui um cor e um cheiro, que pode ser agradável ou desagradável. E isso atrai os espíritos do ambiente e pode gerar, às vezes, uma obsessão ou simpatia entre espíritos. Tudo bem até aqui, amigos? Então, nós somos seres interessenciais, vivemos constantemente interagindo tanto com o mundo material quanto com o mundo espiritual. E da mesma forma, os desencarnados interagem com a gente através da mediunidade, através da inspiração, da intuição. Alguma dúvida, gente? Tudo bem até aqui? Certinho? Vamos avançar. O Zalmino Zimmermann, então, vai dizer: compreende-se, então, que, na verdade, o existir é um interexistir. Mas, amigos, o que faculta essa capacidade da gente interexistir? O que nos dá a capacidade de interagir com o mundo material e o mundo espiritual ao mesmo tempo? O que nos dá essa capacidade? É o perispírito, que por excelência é o elo interexistencial. E é o nosso objeto de estudo, então, nessa noite. Nós vamos começar, então, agora a falar sobre a natureza do perispírito. Mas, para isso, a gente vai rever alguns conceitos. E aí a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos que a gente aprende logo quando a gente entra na doutrina espírita. E eu vou perguntar para ver se a gente lembra. Nós somos formados pelo quê? Quando estamos encarnados. O que me compõe? Eu, Yuri, sou o quê? Espírito. Tá, peraí, eu vou misturar ali. Vamos com calma. O que eu sou? O que nós somos? A alma, perispírito, corpo. Para por aí, né? E nós sabemos bem o que significam essas três palavras? Vamos começar pela mais fácil. O que é corpo? Na visão da biologia, é um amontoado de células, vocês concordam? E nós nos resumimos a esse amontoado de células? A meras funções bioquímicas? A meros sinais nervosos? Não, né? Então vamos mais adiante. O que significa alma? Vamos tentar um de cada vez, espírito encarnado, né? Espírito encarnado, o que mais? O que é alma? Eu vou dar uma dica. É muito mais do que isso. O eu? O eu, perfeito. O que mais? Vou parar por aqui e depois continua. O que é espírito? Agora não está interessando. Não, a gente acabou de ver o que é alma, agora está perguntando o que é espírito, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que é espírito? Amigos, quando eu comecei a estudar perispírito foi um choque, porque eu achava que conhecia bem os conceitos de alma, espírito e perispírito, e eu vi que não, eu não sabia. E estava lá no início da doutrina espírita e a gente não presta atenção. O que é espírito? O ser inteligente da criação, só que muito mais do que isso. E aí?
Vamos ver qual é o significado, então? A gente vai ter que visitar algumas obras bem antigas, mas que a gente já leu várias vezes, algumas que a gente não leu, mas que são importantes, por exemplo, a Revista Espírita, onde Kardec vai mostrar direitinho essas definições que nós achamos que conhecemos e que por vezes nós desconhecemos. Olhem só. Então, revendo conceitos. Olhem só o que Allan Kardec vai nos dizer no livro O que é o Espiritismo. O que poucas pessoas leem, né? A gente pensa, poxa, eu já sei o que é o Espiritismo. A gente vai direto para o livro dos Espíritos, para o restante das obras básicas. A alma é, pois, um ser... Um ser? Um ser simples. O espírito, um ser. E o homem, um ser trino. O que isso significa? Nós fazemos uma confusão entre alma e espírito. Nós temos a tendência de tratar os dois como se fossem sinônimos. Só que filosoficamente, vai nos dizer Kardec, eles não são sinônimos. Nós até podemos tratar como se fossem, mas é importante que nós saibamos a diferença, vai dizer Kardec. A alma é um ser simples. O que é a alma? É o eu. Foi até a Val, que disse, é o eu. É o ser que pensa, é o ser que toma decisões, é o ser que quer, que possui o livre-arbítrio, que possui as suas potencialidades. Essa é a alma. Um ser simples. O espírito é um ser dual. Como assim? O espírito, ele é a alma junto do perispírito. Olhem só que interessante. Então, sempre que nós falarmos a palavra espírito, nós estamos falando da alma, da sua essência, junto do seu envoltório fluídico que nós chamamos de perispírito. Mais adiante, então, o homem é um ser trino, porque ele tem o corpo físico, ele tem o espírito, né, que já é a junção da alma com o perispírito. Para a gente ver que eu não estou falando besteira, eu trouxe Kardec para comprovar isso que eu estou dizendo em vários tópicos e alguns outros que se encontram no livro, eu peguei apenas alguns. Olhem só como está lá nos textos e a gente não presta atenção. Na Revista Espírita, de 1874, em maio. Os termos alma e espírito, posto que sinônimos e empregados indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia. A alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, princípio imperceptível e indefinido como o pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos conceber o espírito isolado da matéria de maneira absoluta. O perispírito, posto formado de matéria sutil, dele faz um ser limitado, definido e circunscrito à sua individualidade espiritual, de onde se pode formular esta proposição. Olhem só, a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. E aí, amigos, eu queria ver se foi só comigo. Vocês já sabiam disso? Na Gênesis também? Olha, interessante. Mais alguém não sabia disso, assim como eu? O resto, todo mundo já sabia disso. Mas eu fiquei super surpreso quando eu li também. Tá lá, gente. E a gente sempre fala, a alma é o espírito encarnado. O espírito é a mesma coisa que a alma, só que no desencarnado. E a gente vê que filosoficamente é muito mais do que isso. Nós também podemos definir dessa forma, não está errado, porque o próprio Kardec também define assim algumas vezes, mas é preciso que a gente saiba que filosoficamente não é a mesma coisa. E para comprovar mais ainda, eu trouxe outros trechos. Agora, Leon Denis, contemporâneo a Kardec, no livro Cristianismo e Espiritismo, também vai expressar a mesma ideia. Chamamos espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do organismo físico. Olha só que interessante. O perispírito dá vitalidade ao corpo, a gente vai conversar sobre isso nos próximos encontros também. Ela que sente, no caso a alma, pensa e quer. O corpo físico constitui com o corpo fluídico o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. Certinho, amigos? Alguma pergunta em relação a essas concepções, a esses conceitos? Não? Oi?
a gente também faz essa comunicação entre os dois. Exatamente. Vanessa? Jesus Cristo, ele ainda tem perispírito ou pode ser considerado somente uma alma? Tema do nosso último encontro, evolução e perispírito. Pode ser? Já vou, senão não vem, né, gente? Mas a gente vai conversar sobre isso e é muito interessante as coisas que a gente conversa a esse respeito. Tem um vasto material para a gente refletir, certo? Mais alguma pergunta sobre isso? Eu acho que até tem mais um trecho sobre essa parte. Não. Agora, então, amigos, que a gente conseguiu entender a diferença entre os três, só lembrando, a alma é o ser pensante, é a minha essência. Aquilo que os espíritos vão dizer que ainda não possuem uma forma muito definida. É interessante que André Luiz, ele vai dizer que na espiritualidade, o nível evolutivo que André Luiz se encontra, eles já recém terminaram de estudar o perispírito. E agora eles vão começar a estudar a alma. Só para a gente ter uma ideia. Então, muitas das informações que nós sabemos agora são poucas, ainda deve ter muito mais que os espíritos vão aprendendo com o tempo e vão nos passando aos poucos. Então, a alma ela não tem ainda uma forma que a gente consiga entender. A gente precisa do perispírito para poder enxergar ela como uma forma. Depois nós vamos ter o espírito, então, que é a junção da alma e do perispírito, e o corpo, que é o ser trigo. Tudo bem? Vamos agora para o nosso conceito, então. A gente vai falar sobre o conceito e a natureza. Perispírito, do grego peri, que significa em torno, e do latim spiritus, alma, espírito. É o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Amigos, por que o conceito de perispírito é tão importante? Porque isso é uma coisa que vários materialistas pensaram ao longo do tempo. Se só existem dois elementos gerais do universo, como afirma a doutrina espírita e várias outras doutrinas, que é a matéria e o espírito, como é que pode um espírito, que é um ser imaterial, se juntar à matéria, que é um ser, que não é um ser, mas que é algo bruto, que é algo material, composto por átomos? Na visão de muitos materialistas é uma coisa que não faz sentido. Como é que uma coisa vai se ligar a outra se são dois elementos distintos? É aí que entra o perispírito, que já era trazido por muitas outras religiões. É interessante que o apóstolo Paulo, ele já citava o perispírito. Numa das suas cartas, ele vai falar sobre a ressurreição. E ele vai nos dizer que na ressurreição, o indivíduo não voltaria com o seu corpo animal, que seria o nosso corpo carnal, mas com o seu corpo espiritual. Então a gente já vê uma menção a perispírito desde o apóstolo Paulo. E em várias outras religiões, desde o Antigo Egito, religiões orientais também já citavam ele, como esse elo que faz com que o espírito consiga se ligar à matéria. Só a nível de informação, por mais que a gente já esteja bem habituado a essa questão, lá na 93 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a espiritualidade. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. E aí é a primeira vez que Allan Kardec entra em contato com o conceito de perispírito. E depois os espíritos passam a utilizar esse termo com mais frequência. E aí os espíritos respondem: envolve uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E Allan Kardec faz o seu comentário dizendo: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Hoje, na biologia, já não se chama mais de perisperma, tem um outro termo técnico, só para nível de curiosidade. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Certo? Então, só para a gente ver, lá no Livro dos Espíritos, a primeira vez que Allan Kardec entrou em contato com o termo. Então, o que é o perispírito? Ele envolve a nossa alma. Ele dá uma forma à nossa alma. É aquilo que a gente aprende lá nas aulas de evangelização. Ele tem o corpo, o perispírito e a alma. Óbvio que não é bem aqueles três tipo, separadinhos, ou um atrás do outro. Tanto que o perispírito ele não fica preso dentro do nosso corpo, ele se expande, ele vai além. Principalmente no fenômeno mediúnico, que a gente vai conversar em outras vezes. Alguma pergunta? Tudo bem? Agora a gente vai entrar numa parte interessante. Vamos conversar sobre matéria. E aí eu pergunto para vocês, o perispírito, ele é formado de quê? Existem dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, com exceção de Deus. O perispírito é formado do quê?
Todo mundo concorda que ele é formado de matéria? E o que é matéria? A transformação física universal. Bem, o Everton falou. Átomos vai além disso. Mas se tu falasse com um físico, ele diria que está certo. Mais alguém? Matéria é energia condensada e energia é matéria dispersa. Tua frase está aqui. Está aqui, daqui a pouco ela aparece. Exatamente tua frase. Aparece ciência. Mas é isso, gente. Vamos ver um pouquinho como é que a física terrestre encara a matéria. Mas antes, uma pergunta. Tudo que está aqui nesse ambiente é matéria? Que a gente está vendo? Uma pergunta. Essa cadeira é matéria? Tá. O vento que está saindo do ventilador é matéria? A luz que está saindo da lâmpada é matéria? Será? Será mesmo? Vamos ver então. Amigos, o que a física terrestre, não estamos falando da física na visão dos espíritos, que é muito mais profunda, vai nos dizer sobre isso. Para a física terrestre, a física é tudo, a matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é a definição de matéria. Essa cadeira, ela tem massa. Se eu colocar ela na balança, ela vai ter um peso? Vai. Ela ocupa algum lugar aqui? Então, ela é matéria. O vento, ele é composto por partículas? As partículas possuem massa, portanto é matéria. E a luz? É matéria? Luz tem massa? Segundo os físicos terrestres, a luz não é matéria. E nós estamos desacostumados a achar que tudo à nossa volta é matéria. Mas não fiquem tristes, porque segundo nos trazem os espíritos, a luz é matéria sim. E é o que a gente vai conversar agora. Mas é importante a gente saber essa diferença. A gente vai conversar com um físico, por exemplo, que vai dizer que a luz é matéria, ele vai rir da nossa cara. Então é preciso que a gente esteja consciência de que os conceitos mudam quando nós falamos da física terrena para a física conforme os espíritos a compreendem. Os próprios espíritos lá na codificação já vão dizer que faltam a eles muitos termos para conseguirem se expressar. Por exemplo, quando eles dizem que o perispírito é semimaterial. Nós dizermos que algo é semimaterial na visão espírita, é dizer que é metade espírito e metade matéria. E a gente sabe que o perispírito não tem nada de espírito nele. Significa dizer, então, que na verdade é uma matéria extremamente sutil, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Amigos, vamos conversar um pouquinho sobre a matéria, então, conforme compreendem os espíritos. Lá na questão 22 do Livro dos Espíritos, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são. Do ponto de vista dos físicos terrestres, tudo bem considerar que a luz não é matéria. Do ponto de vista deles. Do vosso ponto de vista. Porque não falais, senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Olhem só que interessante. Então, quando nós falamos da luz, e em outras formas de energia, nós estamos sempre falando de matéria. É só a gente pensar assim: é espírito? Não, então é matéria. É matéria, então não é espírito. Assim a gente consegue saber se qualquer coisa ou é matéria ou é espírito. E a gente já vai repensar alguns conceitos que às vezes a gente cria, que na verdade não são verdade. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Agora a Jaque, inspirada por André Luiz, vai nos dizer que a matéria nada mais é do que luz, do que energia coagulada. Olha só que interessante. A luz que os físicos não consideram como matéria seria a matéria coagulada na visão espiritual. E aí a gente vai mais além. E os espíritos vão nos dizer que a matéria ela tem uma origem. E essa origem é o fluido cósmico universal, que também é chamado de matéria cósmica primitiva. E é importante a gente conhecer esses sinônimos, porque às vezes a gente vai encontrar os dois, vai encontrar Kardec falando de matéria cósmica primitiva ou fluido cósmico universal. E os dois significam a mesma coisa.
Antes da gente explicar o que significa isso, vamos atentar a palavra fluido também para a física terrestre. E essa é uma parte um pouquinho irônica na doutrina espírita. Amigo, sabe o que significa fluido? Na doutrina espírita a gente usa a palavra fluido direto. A gente fala fluido vital, a água fluidificada. Mas o que significa fluido? Fluido é qualquer substância que escoa facilmente. Por que é irônico? Se eu chegar para um físico e entregar para ele água fluidificada, ele vai rir da minha cara. Porque eu vou estar dizendo, toma essa água líquida. Porque fluido nada mais é do que líquidos, do que gases. Então, falar água fluidificada é dizer, olha, tem uma água líquida aqui. Não faz o mínimo de sentido. Ou seja, na doutrina espírita, os termos mudam de significados. Eles possuem um significado muito mais amplo. Então, quando nós falamos da palavra fluidos na doutrina espírita, nós estamos falando de energias também. Não apenas de líquidos e gases. Por isso que o termo mais correto até para água fluidificada seria água magnetizada. Porque água fluídica não é água líquida, isso todo mundo já sabe. Portanto, mas são termos, como diz o apóstolo Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. O que importa é a essência. Mas se nós estamos falando com alguém de ciência, a pessoa vai rir da gente. Porque não faz sentido. Meus amigos, o que é esse fluido cósmico universal? É aquilo que dá origem a toda a forma de matéria que a gente conhece. A gente não sabe se é uma energia, se é uma partícula, mas é aquilo que a ciência chama de partícula-deus, que eles tentam encontrar, o bóson de Higgs e vários outros. Eles tentam achar a essência da matéria. A primeira coisa, seja energia ou partícula, que se formou após o Big Bang. Seria, então, esse fluido cósmico universal. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o pensamento, que entra também nessa questão de perispírito bastante. Lembra que nós conversamos sobre formas de pensamento, da Joana de Ângeles, que nossos pensamentos tomam formas? Vamos pensar assim, eu estou com o meu pensamento fixado na Maria Fernanda. E minha mente de tão fixada cria um holograma dela que me acompanha. Não é ela de verdade, é um holograma mental dela. Esse holograma é formado de quê? Matéria. É espírito? Não, então é matéria. As criações mentais também são materiais. Os espíritos vão nos dizer que qualquer pensamento nosso possui a capacidade de modificar o fluido cósmico universal. Portanto, os pensamentos que eu estou tendo agora estão criando imagens em torno de mim. Os pensamentos que vocês estão criando, seja do filme que assistir, uma novela, alguma coisa, algum compromisso, estão sendo materializados em torno de vocês. E como eu disse, os espíritos captam essas informações. E aí uma pergunta. Vamos relembrar o cenário do nosso lar. Nossa, todo mundo viu o filme ou leu o livro. Quando André Luiz nos descreve aquelas edificações, aqueles prédios, aquelas casas, são formadas de quê? Fluidos que são matéria. São matéria. E às vezes a gente olha o mundo espiritual e acha que ele é formado por coisas espirituais, mas também são matérias. O umbral, ele é matéria. São criações mentais. No livro Nosso Lar, nos fala como é que o nosso lar foi criado. Foram espíritos portugueses que se reuniram e através do seu pensamento plasmaram aquela cidade. Ou seja, através do pensamento, eles criaram uma realidade. Então, o nosso pensamento ele toma formas. E os espíritos nos dizem uma coisa muito interessante sobre o universo. Tudo o que existe, antes de existir, esteve na mente de alguém. Por exemplo, essa cadeira. Antes dela existir, ela estava na mente de alguém. De um marceneiro, de um carpinteiro, ela esteve na mente de alguém. Essa janela também. Esse notebook, uma casa esteve na mente de um arquiteto antes dela ser construída. E quando a gente fala do universo, dos planetas, das galáxias, dos sistemas solares, também um dia estiveram na mente, mas na mente de Deus. Para depois serem materializados. E como é que isso se materializou? Através desse fluido cósmico universal, e que é aquilo que forma o nosso perispírito. O nosso perispírito, então, ele é matéria. Ele não é espírito, ele é matéria formada desse fluido. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a sua natureza. Perguntas? Tudo bem? Algum comentário? Alguém quer contribuir com alguma coisa que lembrou? Alguma coisa? Estão muito quietinhos. Tá? Vamos adiante. Oi? Estão pensando, não filosofando. Tudo bem.
Então vamos agora para o conceito. Antes de eu mostrar o conceito, outra pergunta que eu lembrei rapidinho vendo esse slide. O perispírito tem órgãos? De pouquinhas pessoas. Alguém tem dúvida? Sinceramente, assim, alguém sabe, não sabe se tem, tem uma dúvida? Tem ou não tem? Não sabe? Todas as dúvidas. Mas alguém assim, nunca estudou a respeito, assim, nunca viu nada. Alguns afirmaram que tem órgãos. Alguém acha que não tem órgãos? Eu diria que sim, só não saberia como exatamente. Como exatamente? Tem órgãos. Tá bom. Vamos ver então o que os espíritos nos dizem. A gente pode até pensar em um transplante de órgãos, por exemplo. O indivíduo está com morte cerebral, os órgãos são todos doados. E aí o perispírito vai ficar sem órgãos? Será? Como é que acontece? Ele vai sentir um vazio porque está sem coração, porque está sem pulmão? Vamos ver então. E aí a gente já vai ver um pouquinho da natureza dele. Olhem só que André Luiz vai nos dizer em Evolução em Dois Mundos. Ele já nos soluciona essa questão, e às vezes a gente não lembra. Vamos por partes. Formação sutil. O que isso significa? Se o perispírito é matéria, por que a gente não enxerga ele? Isso é uma coisa que até a física sabe. Tudo que existe no universo vibra. Tudo vibra. Em frequências mais elevadas ou em frequências mais baixas. A matéria bruta, que a gente toca, que a gente sente, esse mundo sensível, né, de Platão, de Sócrates, vibra numa frequência extremamente baixa. Quanto mais alta a vibração, mais imperceptível é o nosso objeto de estudo. Por exemplo, o perispírito. Allan Kardec, junto dos espíritos, como por exemplo Santo Agostinho, vão descrever vidas em vários planetas, como em Marte, como em Júpiter, e a gente manda equipamento e faz não enxerga nada. Por quê? Porque é uma vida que vibra numa frequência mais elevada às nossas percepções. Portanto, amigos, por que o perispírito é sutil? Porque ele vibra numa frequência mais alta. Mas os espíritos vão nos dizer que no nosso caso aqui da Terra, ele vibra numa frequência muito baixa, que é quase como se fosse um corpo material, de tão baixa que é a frequência dele. Certo? E a gente ainda vai ver um pouquinho disso. Urdida em recursos dinâmicos. O perispírito possui a capacidade de captar, de receber energias e também de doar energias, num constante processo dinâmico, extremamente porosa e plástica, tema do nosso próximo encontro, em cuja tessitura há células. Células no perispírito. Noutra faixa vibratória, diante do sistema de permutos, aquela renovação celular, visceralmente renovado, distribuem-se mais ou menos a feição de partículas coloides. Olhem só que interessante, vamos parar para fazer um pontinho aqui e parar um pouquinho. Tudo que existe no nosso corpo material existe da mesma forma no corpo perispiritual? Pergunta. Será que o formato dos nossos órgãos é exatamente o mesmo do meu perispírito? Pode falar. O perispírito ele seria uma cópia do nosso corpo. Então, aqueles órgãos, sim, ele tem um formato, só que é como vocês discutiram, porque ele tem Quem mais? Acha que tem alguma Eu diferença? acho que é igual, porque a ligação do perispírito com o corpo físico, ela é celular, né? Ela é órgão a órgão. Alguém mais? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha só o que o André diz. André deixa nos dar respostas. As nossas células com feições de partículas coloides. Isso é extremamente interessante. As células do perispírito não são iguais às células do corpo físico. Elas possuem um formato morfológico diferente. O porquê disso eu não faço a mínima ideia, mas elas são diferentes. Outra coisa que a gente vai conversar num outro encontro, que são os nossos centros vitais. Eles se encontram no nosso perispírito, mas não se encontram no nosso corpo físico. Então, apesar de que a gente sempre fala no coração como uma sede do sentimento, a gente fala que eu te amo do fundo do meu coração, a gente sempre tem o coração como símbolo dos sentimentos e das emoções, mas o papel do coração não é sangue, então é uma coisa com a outra. Mas o chakra, falando mais no termo mais espírita, os nossos centros vitais cardíacos se referem muito à questão sentimental. Por isso a questão de associar o coração ao sentimento. Olha só que interessante. Quando a gente pensar, a gente vai retomar esses centros vitais no nosso penúltimo encontro. Então, existe sim uma diferença. Com a respectiva carga elétrica. Existem cargas elétricas no perispírito? Sim. Comportando-se no espaço
segundo a sua condição específica. E o perispírito vai apresentar estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Se a nossa mente é capaz de formar formas de pensamento, ela também é capaz de modificar o nosso perispírito. Isso é a propriedade plástica que nós conversaremos no nosso próximo encontro. Amigos, a nível de curiosidade também, após o nosso desencarne, alguns órgãos nossos também sofrem modificação. Segundo André Luiz, os principais é o nosso sistema reprodutor e o sistema digestório. E vamos pensar, desencarnei, eu preciso comer? Eu vou morrer de novo se eu não comer? Não. Coisa bem triste. Se precisar, eu preciso. A gente pode materializar algumas comidas, obviamente a gente vai querer fazer isso. Pois é, isso que a gente vai querer fazer, né? O nosso estágio vibratório não é muito elevado. Inclusive, o Divaldo disse que vai fazer uma baixa assinada, que ele pretende levar o Cristo, né? Falando sobre a questão da alimentação. Se vocês quiserem assinar junto com ele. Vamos assinar e a gente tem as comidas melhores. E a sopinha ninguém merece. Não, mas Parece água, né? já deu problema sobre isso, né? O nosso Vários a espíritos sopinha chegam. funcionou. Pois é. E a gente vê vários casos mediúnicos de espíritos que chegam realmente querendo alimentações grosseiras. E às vezes aquilo é tão forte que os espíritos têm que formar com o seu pensamento comidas para eles se alimentarem. Mas aí a gente fala muito da questão da misericórdia de Deus e não se dá conta, porque assim, no Memórias de um Suicida, eles afirmam que aquele caldo, ele sempre vai ter o gosto da nossa alimentação preferida. Ou seja, o meu vai ser churrasco. Olha, interessante. Mas então, isso é uma coisa que é uma necessidade fundamental. Então, o André Luiz vai nos dizer que o nosso estômago ele fica numa espécie de atrofiamento, ele fica um pouco atrofiado, como se suas funções diminuíssem, já como ele já não precisa tanto desempenhar as suas funções. Outro sistema, como eu disse, é o sistema reprodutor. Óbvio que em regiões umbralinas, onde os espíritos têm uma grande fixação na área do sexo, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que esses espíritos conseguem plasmar o bom funcionamento dos seus órgãos reprodutores para sentirem prazer nas suas relações sexuais. E nessas regiões, às vezes, são orgias, só para a gente ter ideia. Mas ele vai dizer, então, que em geral, nos espíritos, essa região fica um tanto atrofiada. Diferente do que algumas obras espíritas, entre aspas, vão dizer, não acontece reprodução no mundo espiritual. Por quê? Por que eu falei isso? Porque tem um livro que se chama Reencarnação no Mundo Espiritual. E fala sobre espíritos que nascem no mundo espiritual, de outros espíritos. Do Bacelli. Sendo que Kardec já afirmou que espírito não procede de espírito. Então é uma coisa, o óbvio precisa ser repetido muitas vezes, né? É raciocínio. Então, amigo, só para a gente ver essa questão de mudança perispiritual de uma esfera para outra, certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo isso a gente vai revisar muito mais aprofundado nos nossos próximos encontros, certo? Continuando. E de onde é que se forma o perispírito? De onde é que ele vem? Os elementos que formam o perispírito é retirado do meio ambiente onde vive o espírito, encarnado ou desencarnado. O que acontece? A nossa alma, a nossa essência, ela possui uma projeção energética. E quando nós vamos encarnar, nós pegamos os elementos do globo onde nós iremos encarnar e eles vão se aglutinando nessa projeção energética até formar o nosso perispírito. E quando a gente precisa ir para outro planeta, esse perispírito, o outro se desfaz e se aglutina novamente. Uma pergunta para a gente pensar. A gente sempre ouve falar que o perispírito é a sede da nossa memória espiritual. Né? Todas as nossas encarnações estão nele, né? Todo mundo lembra disso? Certo? Mas quando a gente muda de um planeta para outro, o nosso perispírito se desfaz. O que acontece com a nossa memória? Não vou responder agora o tema do nosso último encontro para a gente responder, tá? Gente, Livro dos Espíritos de novo. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, ou seja, ele possui campos elétricos, participa do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Ou seja, a gente tem elementos químicos que compõem o perispírito. Só que André Luiz vai nos dizer que esses elementos transcendem a nossa tabela periódica. Então a gente não faz ideia qual é a composição dele. A gente não faz a mínima ideia. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual.
Ou seja, a minha inteligência não tem a sede no perispírito. Não é ele que faz eu tomar decisões, não é ele que pensa, não é ele que quer. É a alma que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Uma coisa que a gente vai conversar nos outros encontros, que acho que até a Vera Doris também já tinha falado, que é a comunicação. O corpo interage com o perispírito e o perispírito com a alma, no caso. E o sentido inverso também, que é o que a gente pouco fala, que é da alma com o perispírito e com o corpo. Existe uma comunicação entre os três que a gente vai conversar nos próximos encontros também. Alguma dúvida até aqui, gente? Bem? Continuando. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Olhem só que interessante. Por mais que seja feito dos elementos do mesmo globo, pode ter uma diferença. Mas vamos aprender que a gente vai entender bem isso. O perispírito de Jesus é o mesmo do nosso? Era feito da mesma coisa do nosso? Não. Longe disso. Quando Jesus encarna na Terra, ele aglutina na sua projeção energética aqueles elementos mais quintessenciados que poderiam haver no nosso órgão. Porque o nível de sutilidade, dessa sutileza, depende da nossa evolução espiritual. Conforme mais apegado a essa matéria bruta, mais embrutecido será o meu perispírito. Quanto mais nobre eu for, mais sutil ele será. Portanto, os nossos perispíritos não são iguais, apesar de formados do mesmo órgão. Isso é extremamente importante. E aí eu quero trazer para vocês um experimento muito interessante. E a gente já vai entrar em algumas provas da existência do perispírito também. Lembra que eu disse ali, André Luiz, lá no livro dos Espíritos também, vai nos falar que o perispírito ele é formado por elementos, por magnetismo, por fluido magnético e por campos elétricos. Isso faz então que ele se comporte como algo eletromagnético. Guardem bem isso. Olha só o que esse médico descobriu. O cientista norte-americano Harold Saxon Burr, com sua equipe de colaboradores, investigando durante mais de 30 anos os campos elétricos em estruturas biológicas, verificou através de minuciosas e delicadas medições a existência de campos elétricos que pareciam presidir as diferentes funções biológicas de todos os seres vivos, desde os seus componentes biomoleculares, celulares, citológicos e glandulares. O que isso significa? Ele e a sua equipe estavam estudando a anatomia do corpo humano, as células, as glândulas, os órgãos, e descobriram que existiam campos elétricos em cada um desses órgãos e dessas células, dessas estruturas. Segundo a sua conclusão, esses campos se estruturam no estilo de uma organização hierárquica, evidenciando que não são resultantes funcionais, mas sim determinantes das funções peculiares aos organismos. Isto é, formam uma estrutura que governa e mantém a organicidade do ser vivo. Ele percebeu que esses campos elétricos organizavam o nosso corpo físico, coordenavam as células para que elas desempenhassem as suas funções. Inclusive, esse campo ficou conhecido na ciência como campo da vida, ou campo elétrico L, que fala sobre esses campos elétricos que existem nos órgãos e que parecem organizar algumas coisas no nosso corpo. Isso nós vamos retomar depois na propriedade de sustentabilidade do perispírito, que é a propriedade que ele tem de sustentar o nosso corpo físico, de coordenar a renovação celular, entre outros fenômenos orgânicos. E, inclusive, esses campos elétricos eles já são perceptíveis a vários medidores modernos. Então é algo que a ciência já está começando a investigar. E aí a gente retoma quando a gente fala que o perispírito é formado por campos elétricos. Perguntas? Tudo bem? Algum comentário? Alguma dúvida? Nada? Então agora, gente, a gente vai entrar mais direto nas provas do perispírito. Só que a gente vai dividir em duas. E quem divide, na verdade, é Leon Denis. Leon Denis ele fala que no tocante ao perispírito, a gente pode dividir as provas em provas subjetivas, que são percebidas pelo indivíduo,
e provas objetivas, que são vistas no geral. Hoje a gente vai focar apenas nas subjetivas. E no nosso último encontro, nós vamos falar sobre as objetivas nos fenômenos perispirituais. Certo? E a gente vai começar com uma delas, que apesar de ter algumas explicações biológicas, é muito interessante. A imagem já vai dizer por si só. Pera aí, aqui antes tem um textinho bem interessante de um livro, que eu esqueci de mostrar, que é a reencarnação perante os clones. Só vou ler antes da gente passar para o próximo. A ciência atual não admite sequer a existência de uma partícula elementar, sem que a ela corresponda um agente estruturador pertencente a outro domínio, ou seja, esses campos elétricos que nós falamos. Porque a energia do universo por si só jamais se alteraria no processo de expansão. Ou seja, é preciso que haja uma inteligência coordenando a matéria para que ela tome as suas formas, para que ela se organize. E agora entrando. Por que essa imagem não se mete? Aí, alguém decifra ela aí. E ele sente como se tivesse. Tem até um nome vulgar que a gente chama, que é membro fantasma. Já ouviram falar? Gente, essa aqui é uma das provas mais pequenas que a gente tem. Por quê? Porque ela tem explicações neurológicas. Mas existem muitos fenômenos interessantes nisso aí que a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Então, isso é o que nós vamos chamar de sensação de integridade. A pessoa amputa alguma parte do corpo, ou por acidente, ou por alguma doença, se quiser amputar. Só que a pessoa sente como se o membro ainda estivesse ali. A pessoa sente o movimento dos dedos. A pessoa sente sensações naquele membro. E aí a gente pode se perguntar qual é a causa disso. É aí que a gente vai ver. Pode ser algo neurológico? Pode. E é evidente que deve ser na maioria das vezes. Mas a gente vai ver que tem alguns casos bem interessantes. E um deles é o episódio de Fernando Ciclos e o comandante Darguet. Vou chamar de Darguet, não sei se é assim que se pronuncia. Esse comandante Darguet, na sua cidade, ele observou que existia um jovem maneta, que não tinha uma parte do seu braço direito. Ele não tinha. Só que a mãe desse rapaz dizia que o jovem sentia como se o órgão estivesse ali, como se o membro estivesse ali em perfeito estado. Ele movimentava a mão, ele sentia os dedos, ele sentia o vento passando, as sensações todas. E esse comandante ele resolveu fazer um teste com o jovem. Ele disse assim, vai na tua casa, pega um isqueiro e vai passando em torno do seu braço e vê se você sente queimar. O jovem foi para casa, pegou um isqueiro, acendeu, passou no braço, voltou e disse que inclusive ele ia ver se queimado durante esse teste que ele havia feito. Até aí pode ser algo completamente psicológico, neurológico. Você acredita que o membro está ali, tu acredita que se tu botar o isqueiro, isso vai ter que pegar pela hipnose. Mas aí, o Darguet resolveu fazer um experimento com ele. Pegou o jovem, levou para o seu escritório, vendou o jovem, para que ele não enxergasse nada, entendeu? Uma parte do braço dele, pegou o isqueiro. E era para ele sinalizar toda vez que ele sentisse queimar. Primeiro ele começou de longe, ele acendeu o isqueiro, o jovem não sentiu nada. E ele foi se aproximando, o jovem não sentiu nada. Quando chegou no lugar onde estaria o membro, o jovem sentiu queimado. E depois ele foi se afastando um pouquinho mais e também foi diminuindo, como se o órgão estivesse ali. O rapaz estava vendado. É interessante que se fosse um fenômeno hipnótico, o jovem sentiria queimar todas as vezes. Porque ele não saberia quando o isqueiro estaria ali ou não, na dúvida ele sentiria queimar. E não. Ele sentiu exatamente quando se aproximava do dito membro fantasma. Esse é um dos casos, depois tem mais um. Dá nosso tempo. Só que aí vem uma explicação da medicina. E é tão interessante a gente usar o Mino Zimmermann, eu acho ele tão fantástico, que ele pega essas provas do perispírito, mas ao mesmo tempo traz argumentos materialistas, porque pode também ser verdade. Então ele é extremamente imparcial. E ele vai dizer... Vamos só comentar um pouco mais assim, o conceito dele, que todo mundo já ouviu falar nessa vida. Ele assim, espírita, tá? A gente pode se dizer que a vida inteira dele foi estudando a mediunidade do perispírito. Ele se encarnou dia 19 de maio de 2015, fazendo 5 anos, né? E tem, inclusive, no YouTube, tem vários. Inclusive a do perispírito está lá. Eu gosto muito de ouvir ele, e assim, gente, ele traz assim, muita coisa importante para nós sobre essa área. Para ver o tempo todo que ele estudou, ele se dedicou a essas 2 áreas dentro do espiritismo. E mesmo assim, da qualquer perispírito e mediunidade. A espiritualidade ainda tem muita coisa para ser estudada. Então é uma fonte muito confiável.
agora que tocou nesse assunto, ele tem um outro livro, gente, que é muito bom também, que é o Teoria da Mediunidade. Se a gente acha o livro Perispírito Grande, Teoria da Mediunidade é quase o dobro do tamanho. É um livro gigante mesmo, é um tijolo. E é muito bom. E ele tem a letra grande também, a gente faz leitura assim como o Perispírito. Então, recomendação de leitura. Gente, o neurocirurgião canadense Wilder Penfield descobriu em 1950 que o córtex, camada mais externa do cérebro, contém uma espécie de mapa do corpo humano, responsável inclusive pelas sensações dos membros. Assim, para o cérebro, parte do corpo amputado é como se ainda existisse. Esse conhecimento, todavia, é insuficiente para explicar certos fenômenos. Então a gente viu, sim, a pessoa passa a vida toda com o braço. A pessoa amputa o braço. É óbvio que ainda vai ficar aquela sensação. A gente passa o dia todo de chapéu ou de boneco. Aí a gente tira, continua aquela sensação. Só que a gente vê que em alguns casos é difícil de explicar, como essa do isqueiro que o Darguet fez com o jovem. Aí a gente vê que transcende um pouco mais. E um outro episódio interessante também é com o psicólogo mundialmente famoso do século passado, William James. Também estudou muitos fenômenos paranormais. Ele vai falar de vários pacientes que ele atendeu, e um de uma menina bem novinha e de um rapaz mais velho. Vocês lembram do Nick Vujicic? Ele tem o pé que parece, ele até chama, ele parece um pé de galinha, né, que é meio deformado. Essa menina e esse homem mais velho, eles tinham a mão desse jeito. Os dedos não eram completamente desenvolvidos, era mais músculo, não tinha osso, e era só uma parte da mão. Só que eles nasceram com isso. Só que desde sempre eles têm a sensação de que a mão deles é inteira, assim como o do outro membro. Eles sentem os dedos, eles sentem a mão se mexer. O outro paciente que ele também teve, não tinha a perna e o outro não tinha o braço. E nunca, desde nascença. E igual eles sentiam os membros ali. Poxa, se eles nunca tiveram, eles não estavam acostumados. A região do cérebro não estava acostumada com aquela integridade que nós vimos ali. Como é que isso é explicado? Uma das teorias é da memória perispiritual, porque em outras encarnações ele esteve acostumado com um corpo físico íntegro, e aquela sensação perdura após outras encarnações. É uma das explicações que a gente tem. Mas caso a gente ainda tenha um pouco de dúvida, aí tem um dos casos mais interessantes, que é esse aqui. O Dr. Wilder Penfield mesmo, gente, aqui da Universidade McGill University de Montreal, que depois de extirpar segmentos maciços do cérebro, verificou que a mente continuava a funcionar normalmente, sem qualquer distúrbio da consciência. E ele então declarava: talvez precisemos visualizar sempre um elemento espiritual, uma essência espiritual capaz de controlar o mecanismo. Olha só que interessante, o indivíduo foi retirado partes do seu cérebro e mesmo assim a sua consciência, a sua mente não apresentou alteração nenhuma. Uma das possíveis explicações é o cérebro perispiritual, porque sim, o perispírito possui cérebro. A união dele também vai nos falar no livro Depois da Morte. E aqui, gente, tudo bem? A gente já está quase indo para o nosso fim. E a gente tem mais outras duas provas, se eu não me engano, subjetivas. A próxima são as percepções extracorpóreas, que nada mais é do que o nosso desdobramento. E ele também é uma prova objetiva que a gente vai retomar no nosso último encontro também. O que é o desdobramento? Alguém pode me explicar o que é o desdobramento? O que é alguém se desdobrar? Quando o teu corpo está em repouso, né, tu espírito, né, e perispírito, lógico, né, tu sai para a espiritualidade, conversar, estudar. Sim. A gente vai ver que em outras doutrinas vai ter um outro nome. A gente vai chamar, por exemplo, de viagem astral, de viagem extracorpórea, de vários outros nomes. Mas na doutrina nós adotamos como termo desdobramento. O que é o desdobramento? Então, como a Val falou, o indivíduo entra em transe e ele consegue se desligar temporariamente do corpo físico de forma consciente, diferente do sono, onde o espírito ainda não tem uma total consciência dos seus atos, se misturam informações psicológicas, do inconsciente, do subconsciente. Nesse estado, o indivíduo sai conscientemente do corpo físico, pode visitar regiões do mundo espiritual e entrar em contato com outras entidades. Por que isso prova o perispírito? Porque nós entramos em contato com outros seres. Então, eu estou vendo outros seres, eu estou vendo o perispírito deles. Então essa é uma das maiores provas que a gente tem da existência do perispírito. E aqui eu trouxe um caso muito interessante do Divaldo Franco de Sai Baba.
Conhecem Sai Baba? Eu me admirei muito quando eu conheci a história dele, porque ele foi um médium com poderes paranormais extremamente gigantescos. E aí a gente pode poder listar vários aqui que ele fazia, desde curas espirituais. Só para a gente ter ideia, o Divaldo ele sofria de angina. Ele sofria graves dores no peito. Quando ele visitou o Sai Baba indiano, o Sai Baba tocou no peito dele, a angina foi curada. Fico imaginando como deve ser belo um encontro de dois médiums. O que aconteceu com o Divaldo Franco? Havia essa crença que quem fizesse a prece, Sai Baba encarnado, que quem fizesse uma prece para Sai Baba, ele aparecia em espírito para a pessoa e conversava com ela, mesmo sendo encarnado. Naquela época não existia internet, o Divaldo não fazia a mínima ideia de como é que era a aparência dele. E o Divaldo, com seus problemas de saúde, faz uma prece para Sai Baba. E Sai Baba aparece em espírito, em desdobramento, mesmo sendo encarnado para ele. E ele conversa com o Divaldo, e o Divaldo inclusive vê a aparência dele, que ele nunca tinha visto. E depois o Divaldo viaja para a Índia e vê que a aparência é exatamente a mesma. E o Sai Baba inclusive o reconhece quando ele aparece. Então, o desdobramento é uma das maiores provas que a gente tem de conseguir visualizar o perispírito, já que a alma não possui uma forma definida. Alguma pergunta? Oi? Só um comentário curioso que eu me lembro agora. O Frei Guzmão, foi aquele Frei que foi canonizado pelo Papa, acho que foi o primeiro santo brasileiro, né? Uma das provas de fé dele foi uma coisa que assim, ele é de São Paulo, né? Ele estava rezando uma missa, de repente ele parou a missa, ficou um tempo em silêncio e depois voltou a continuar a missa. Nesse período, ele teria saído, aparecido em Jaú, interior de São Paulo, curado um amigo dele que estava enfermo e voltou a continuar a missa. Então isso a Igreja Católica aceitou isso como um milagre. Né? É a bicorporeidade do perispírito, nós também vamos conversar, Cristina, muito legal. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Faça, por favor. A gente está quase indo para o fim, mas para a nossa última prova. Nenhuma pergunta mesmo até aqui, gente? Algum comentário também? Alguém que queira falar alguma coisa? Não? A gente vai para a nossa última parte agora, que é a nossa última prova objetiva. Mas antes, uma pergunta que eu já ia esquecer. Quando nós vemos um espírito, alguém desencarnado, melhor dizendo, vamos supor que eu desencarne hoje e eu apareça para vocês. O que vocês estão vendo quando eu apareço para vocês? A alma, nós estamos vendo? Não, exatamente. Nós sempre estamos vendo o perispírito. A gente nunca vai ver a alma, porque isso nem os espíritos desencarnados conseguem ver. Eles recém estão começando a estudar a alma, certo? E é então que a gente iria falar aqui, que está o próximo texto aqui. E ainda lá na Revista Espírita, de 1864, da edição de maio, nas aparições, não é a alma que se vê, mas o perispírito. Do mesmo modo que quando se vê um homem, vê-se o seu corpo, mas não se vê o pensamento, a força, o princípio que o faz agir. Olhem só que interessante. Amigos, se o perispírito não existisse, nós não veríamos ninguém desencarnado. Porque o perispírito, como a gente vai ver nas suas funções, é ele que dá forma à alma. É ele que delimita a sua forma, que dá a sua individualidade, que faz com que eu ainda tenha minha aparência depois de desencarnar e possa ser reconhecido através da mediunidade, por exemplo. Então é isso que vai dar a forma. Amigos, nós já bem encerramos o nosso primeiro encontro. Então hoje nós vimos que todos nós somos seres interexistenciais, que nós estamos constantemente agindo no mundo material, mas também influenciando espíritos, construindo formas de pensamento. Nós vimos que a alma é a nossa essência, o ser que pensa, o ser que sente, que age, que toma decisões, que escolhe. O espírito é a junção da alma e do perispírito, e o corpo, que é o ser trino. Nós vimos que a matéria é tudo aquilo que vem do fluido cósmico universal, da matéria cósmica primitiva. E tudo que não é espírito é matéria, tudo que não é alma é matéria. Os nossos pensamentos são matéria, as nossas criações mentais também, os nossos objetos, a luz também é matéria. Nós vimos várias provas da existência do perispírito, as provas subjetivas, que são realmente bem pouquinhas, as provas objetivas são várias, desde os fenômenos de materialização, as fotografias também, entre vários outros que nós vamos comentar no nosso próximo encontro.
Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as propriedades e funções do perispírito, e vai ser dividido em 2, porque elas são várias. Certo, amigos? Então, a gente encerra aqui o nosso encontro. Eu gostaria de agradecer pela participação de todos vocês que contribuíram, que trouxeram informações. Se quiserem estudar ainda mais, trazerem mais informações para o nosso próximo encontro, sintam-se à vontade também. Isso é muito legal. E, então, mais uma vez, agradeço pela presença de todos. É isso.